seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos, consagrando ao Senhor essa noite e pedindo a Ti, Pai, abra caminhos para a prosperidade, abra caminhos para a conexão, abra caminhos para a sabedoria, abra caminhos para resolver problemas, abra caminhos, ó Deus, até mesmo de favor, no nome de Jesus. Tu és o Deus que abre caminho onde não há caminho. E nós oramos agora, Pai, para que o Senhor abra caminhos de abundância, caminhos de bons negócios na vida dessa pessoa. Em o nome de Jesus Cristo, visita teus filhos e filhas, Pai, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor. A minha oração, ó Deus, é por todo aquele também que está doente, fisicamente, emocionalmente, para que receba a cura, para que receba o milagre. Toque-os com o teu poder, Jesus. Eu digo a todo câncer, a toda alergia, a todo tipo de doença crônica, que renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Que essa dor nas pernas, nos braços, na coluna, renda-se a Jesus Cristo. Afasta do nosso caminho, Pai, toda inveja, todo atrapalho, tudo aquilo que tenta nos prejudicar, tudo aquilo que tenta travar. Nós oramos em nome de Jesus, para que haja uma aceleração na nossa vida, uma aceleração divina. Em o nome de Jesus Cristo, Tu és o Deus que tem o poder de liberar o fluxo sobre a nossa vida, de fazer as coisas fluírem, de fazer as coisas acontecerem. E assim nós oramos, Pai, para que tudo comece a fluir, tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está tendo obstáculos, tudo aquilo que está enfrentando resistência, seja humana ou espiritual. Nós oramos em nome de Jesus para que caia por terra todo tipo de resistência. No nome de Jesus. Também eu oro, Pai, pedindo manifesta a Tua justiça em favor da nossa vida, em favor da nossa casa, em favor daquilo que o Senhor nos entregou. Nós confiamos em Ti. Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Meu Deus, Tu és o Deus que perdoa pecados. Por isso nós Te pedimos, perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas limitações. Nos rendemos a Ti. Nos rendemos ao Teu poder e à Tua presença. Meu Deus, e nós Te pedimos, vem sobre nós. Nos encha da Tua presença. Que a presença de Deus entre em cada lar. Que a presença de Deus entre no quarto dessa pessoa. Leva embora a insônia, Pai. Leva embora o mal dormir. Leva embora, Senhor, toda perturbação, preocupação. Que batalhas na mente sejam dissipadas no poderoso nome de Jesus. E nós Te pedimos, Pai, a força do Senhor. Que a força de Deus venha sobre a nossa vida. Nos dá força em nossos ossos, força em nossa alma, força em nossa mente. E nós oramos, Espírito Santo, porque queremos ouvir a Tua doce voz. Queremos honrar o nome de Jesus, porque Ele é o Senhor. E que tudo aquilo, Senhor, que tem se movido contra essa pessoa, seja agora quebrado no poderoso nome de Jesus. Que toda a opressão espiritual, tudo aquilo que tem lutado espiritualmente contra ela, contra seus filhos, contra a sua empresa, contra seus negócios, contra seu casamento, caia por terra. Em nome de Jesus, nós usamos a autoridade que Ele nos deu para quebrar, para desfazer tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é mal, que seja desfeito no poderoso nome de Jesus Cristo. E eu declaro sobre a tua vida o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. O Senhor hoje, nessa oração que eu estava fazendo, me mostrou pessoas com muita dificuldade para dormir. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, que a paz, que excede todo entendimento, a paz que vem de Deus, entre aí na tua casa, entre no quarto que você dorme, e que você durma bem. E que se cumpra na tua vida o que está escrito na palavra: deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Que o Senhor te sustente. Que o Senhor cuide de todas as coisas na tua vida e que você durma bem, durma em paz. Eu quero aqui, olha só o que acontece nessas orações, olha o que Deus está fazendo. Deus está fazendo algumas coisas, sabe, tão lindas. E eu glorifico a Deus por tudo isso que a gente está vendo aqui. Eu recebi o testemunho da Adriana e ela escreveu assim: há quase 3 anos, eu e meu esposo acompanhamos as suas orações e são muitas as bênçãos que temos recebido. Na campanha Carta para Jesus, eu pedi a Deus que me permitisse ir a São Paulo com meu esposo. A mãe dele mora lá há quase 10 anos, mas as condições nunca permitiam essa viagem. De repente já estávamos em São Paulo, tivemos a oportunidade de participar de um culto que o Senhor ministrou. Eu sou muito grato a Deus por isso. E naquele culto o Senhor liberou uma palavra de cura para uma pessoa que estava com bursite no ombro direito. E essa pessoa era eu. Eu já havia feito fisioterapia, tomado muitos remédios, sem nenhum resultado. Mas a partir daquele dia nunca mais senti dor no ombro. Jesus me curou. Glória a Deus. Também recebi o testemunho da Helenice. No propósito de oração da Casa Bendita e a Família Bendita, eu fiz os meus pedidos de oração e apresentei meu filho João para que Deus abrisse os caminhos dele dentro da empresa. E na semana passada, ele participou de um processo seletivo e hoje recebeu a resposta de que foi aprovado e vai mudar de cargo. Deus é fiel. Obrigado, Jesus. Deus é fiel, Helenice. E também o testemunho da Tereza. Eu venho aqui testemunhar a cura de dores que me acompanhavam há quase 2 anos. Eu sofria com esporão no pé direito, decorrente de fascite plantar e artrose no joelho direito, que muitas vezes me impossibilitava de andar. Após um longo período de acompanhamento médico, fisioterapia, uso constante de medicação e vindas a consultas, a situação só se agravava. Então me voltei para Deus. Eu criei na minha cura e determinei que testemunharia o que Ele faria em minha vida. E nos últimos dias do voto de Ana, o Senhor me curou. Hoje não sinto mais dores e não preciso de medicação. A Deus toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Olha quantas coisas maravilhosas Ele tem feito. E Ele vai fazer aí na sua vida também, em nome de Jesus. É por isso que, nesse final de semana, Deus colocou no meu coração de fazer um voto com jejum. Qual que é o voto? O voto é estar nas orações às 6 da manhã às 18 horas e o jejum, além de quem quiser, né, ficar sem o doce, eu vou ficar também sem o pão, certo? Então sem o doce e sem o pão, nesse sábado e domingo. Quem quiser me acompanhar e não tem problema de saúde, me acompanha, certo? Inclusive se precisar ir no médico para ver se pode fazer o jejum, vá, certo? Mas se você fizer o voto e não fizer o jejum, não tem problema. Faz o voto, esteja conosco. É uma convocação. Sábado e domingo, nós estamos juntos nesse propósito. Às 6 da manhã e às 18 horas. Exatamente nesses 2 horários. Todos juntos. Todos. Ao vivo. Certo? Ao vivo. Então, é um voto. Então, é algo para a gente não quebrar. Certo? E o jejum, para quem puder e quem quiser. Ok?
Eu estarei nesses 2 dias e eu estarei orando contra todo atrapalho, contra todo atraso, para que Deus abra esses caminhos. Amém? Para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam. Deus colocou isso no meu coração, vou fazer. De repente você está aí com as coisas travadas, as coisas impedidas na tua vida. Eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus vai agir. Então eu quero convidar você, nesse sábado e domingo, estar conosco em oração. Ok? E você que está entrando aqui nessa oração agora, deixa a tua curtida aqui, por gentileza. E se não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje. Foi Deus que te trouxe aqui. E compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas. Você pode fazer isso. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas. Eu estou aqui porque Deus me colocou. Porque se não fosse a vontade dele, eu não estaria aqui, você não estaria aí. Existe um propósito de Deus, nós estamos aqui. Deus está orando por você, te instruindo na palavra, intercedendo pela tua vida, liberando palavras proféticas, porque a gente libera muitas palavras proféticas aqui nas orações. Então, existe um propósito. E eu creio, essas palavras estão destravando coisas aí na tua vida, em nome de Jesus. A palavra de hoje está lá em Marcos capítulo 4. É uma das passagens da Bíblia que eu mais amo. Proteja a sua paz é o tema da palavra de hoje. Em Marcos 4, verso 36, a Bíblia diz assim: E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa dormindo sobre a almofada, e despertaram-no e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Você sabe que a paz é uma das maiores riquezas que alguém pode possuir. Uma pessoa pode ter dinheiro, pode ter influência, pode ter bens, pode ter muitos amigos. Se não tiver paz, nada na vida dele vai fazer significado. Porque a paz é uma das maiores riquezas que alguém pode ter. E a Bíblia nos dá o caminho da paz. Jesus, quando estava no meio dessa tempestade, estava dormindo. Ele conseguiu dormir no meio da tempestade. E é essa paz que nós precisamos, e Ele tem essa paz para nos dar. Essa paz que excede todo entendimento, independente das circunstâncias, independente do vento contrário, independente da água estar entrando no barco, independente de ter até um boleto para pagar, ou de estar resolvendo um problema na justiça. Uma paz que te guarda, uma paz que faz você dormir, uma paz que, independente do que tiver contra você, um exército contra você, você vai dormir em paz, você vai dormir tranquilo. Eu admiro pessoas que conseguem dormir em meio ao barulho. E Jesus, Ele mostrou que até na tempestade você pode dormir se você tiver a paz de Deus. É por isso que essa paz tem que ser protegida. Essa paz que Ele nos dá, nós precisamos guardar, proteger essa paz e não perder essa paz que Jesus dá. E aqui vem algumas coisas que o Espírito Santo hoje está falando conosco. Proteja a sua paz. Para proteger a nossa paz, nós temos que fazer como Jesus fazia. Aprender a sair da multidão. Em Marcos 4,36 a Bíblia diz: E deixando a multidão. Até Jesus precisou se afastar da multidão. A multidão, ela exige, ela consome, ela pressiona, ela cobra. A multidão esgota. Porque nem toda presença edifica, nem toda conversa acaba nos fortalecendo, e nem todo ambiente merece o acesso que nós estamos dando ao nosso coração. Às vezes é melhor você se afastar das festas, se afastar dos churrascos, para proteger a sua paz. Eu não estou dizendo que isso seja definitivo, mas se tem coisas que não estão fazendo bem para você, se recolha um pouco. Faça como Jesus, saia da multidão. Ele gostava de estar com as pessoas. Assim como nós precisamos aprender a gostar de estar com as pessoas.
mas ele protegeu a sua paz. Ele saía do meio da multidão para se renovar, para se revigorar, para ter um momento de solitude, de refrigério. Aprenda a sair do meio. Aprenda a sair daquelas conversas de fofoca. Aprenda a sair daqueles relacionamentos que só exigem a solução, exigem a solução que você tem que dar para eles. Sabe, aqueles relacionamentos que exigem de você a solução, exigem de você que você entre nos problemas deles e resolva os problemas deles. Há momentos em que você precisa amar as pessoas à distância, servir sem se destruir e ajudar, estender a mão sem prejudicar a si mesmo. A bem da verdade é que tem relações que podem nos destruir. Há relações, há amizades, há conexões, há mesas que podem nos fazer nos perder em meio a tantas conversas e problemas e adversidades. A paz, ela não começa fora, ela começa dentro. A gente pensa que tendo a nossa vida resolvida, as contas pagas e sem nenhum grande problema que vamos ter paz. Não. A paz, ela começa dentro. A paz, ela começa aqui dentro e ela vem de Jesus, ela vem da presença de Deus, ela vem da presença do Espírito Santo na nossa vida. Então não espere que a sua vida se resolva para você ter paz. Você tem que ter paz dentro, a paz interna. Você vai ter que aprender a confiar em Deus. Você vai ter que aprender a descansar em Deus. Jesus, ele estava no barco antes da tempestade começar. Isso significa que a presença de Jesus não impede toda a tempestade, mas garante que você não vai estar no meio dessa tempestade, no meio desse olho do furacão sozinho. Paz não é ausência de problemas. Paz é consciência da presença de Deus. Isaías 26:3, a Bíblia diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A paz verdadeira não vem de uma notícia boa ou de um grande negócio que você fecha. Ela vem de Deus, de saber que Deus está conosco. Outra coisa que eu aprendo é que o inimigo, ele tenta roubar a nossa paz pela distração. Se o inimigo não consegue destruir você, ele vai tentar te distrair. A tempestade era real. A voz da realidade, a voz da tempestade estava lá, ungindo contra Jesus. Mas ele não estava dando crédito nenhum a essa voz. E ele estava se mantendo em perfeita paz, dormindo em meio àquela tempestade. Porque eu entendo que Deus guarda a mente daquele que está firme, confiando em Deus. Eu não estou dizendo para você negar a realidade, mas eu estou dizendo que você tem que andar por fé e não muitas vezes pelas circunstâncias negativas. Sabemos que existe o negativo, sabemos que existe a maldade, mas sabemos que existe um Deus também que nos protege, que provê, que nos sustenta, que está sempre conosco em todos os momentos da nossa vida. Proteja a sua paz, sempre controlando os seus pensamentos e as suas palavras. Os sentimentos, eles seguem os pensamentos. Os sentimentos seguem palavras, os sentimentos eles acabam seguindo até ambientes. Por isso, você não pode alimentar pensamentos de medo, pensamentos de derrota, ou de permanecer em ambientes tóxicos, porque se você permanecer, a sua paz vai ser atacada. Em Filipenses 4:6 a Bíblia diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Paulo não disse preocupe-se com tudo, ele disse ore sobre tudo. Aprenda a orar, a transferir para Deus esse problema. Tem coisas que a gente fica tentando resolver e não vai se resolver desse jeito. Você tem que entender uma coisa: Deus trabalha quando você confia. Deus trabalha quando você descansa nele.
Deus trabalha quando você aprende a ter esperança e expectativa naquilo que Ele vai fazer. Em Marcos 4,39 a Bíblia diz: e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. Jesus não entrou em pânico em momento nenhum. Ele não discutiu com os discípulos, ele não negociou com a tempestade, ele simplesmente liberou uma palavra. Libere uma palavra agora. Seja ousado. No meio dessa oração agora, libere uma palavra. Declare que não vai ter nada que vai tirar a tua paz. Declare que você carrega o shalom de Deus e você vai viver em paz. Declare isso. Eu tenho o shalom de Deus na minha vida e vou viver em paz. Nada vai me perturbar, nada vai tirar a minha alegria, nada vai trazer desgosto para a minha vida. Eu vou manter a paz, eu confio nele. A paz dele habita em mim, a presença dele habita em mim, a glória dele está na minha vida. Eu não vou me preocupar. Você pode declarar isso? Declare: eu carrego o shalom de Deus. Declare aí nos comentários: eu carrego o shalom de Deus. Shalom é mais do que calma. Shalom significa paz completa, plenitude, harmonia, segurança, descanso, saúde, completude, bem-estar. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Jesus, ela é plena, ela é completa. Ela é um pacote cheio de vida, cheio de harmonia, cheio de tranquilidade para mim e para você. Então receba essa paz de Deus aí na sua vida. E eu encerro essa palavra falando que no mundo a paz é frágil, ela é baseada em circunstâncias. E Jesus, diferente dessa paz do mundo, Jesus dá uma paz profunda, uma paz completa, baseada na presença dele. Diga assim comigo: se Jesus está comigo, eu vou ficar bem. Se Jesus está comigo, vai dar tudo certo. Se Jesus está aqui na minha casa, essa casa aqui, ela vai se manter de pé. Se Jesus está comigo, os meus inimigos não vão prevalecer contra a minha vida. Amém? Você crê nessa paz? Você crê na presença de Deus? Então hoje, Deus te tira da pressão. Deus te tira, sabe, de toda desse mar de angústia, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar. Volto a convidar cada um de vocês. Nesse final de semana nós vamos fazer um voto com jejum, certo? Quem quiser participar do jejum, participa. Quem não puder, participa só do voto. Nós vamos estar 6 da manhã e 18 horas reunido. 6 da manhã e 18 horas reunido, certo? No sábado e no domingo nós vamos orar para que todo atrapalho caia por terra, as coisas que não estão fluindo, que comecem a fluir. E o jejum, além de tirar o doce, nós vamos tirar o pão no final de semana. Nós vamos fazer um jejum para valer. Pão, biscoito, bolacha, sai tudo. Quem puder, quem quiser, se não, faça só o voto. Esteja no voto comigo nesse final de semana. E domingo agora, eu vou estar ministrando aqui em Alphaville. Nós vamos ter o domingo da decisão, onde nós vamos orar para que Deus lhe dê graça para você tomar boas decisões na vida. Em nome de Jesus. Vai ser o domingo da decisão. Inclusive você pode fazer uma carta apresentando toda a tua família a Deus, teus filhos, teu marido, as pessoas que você ama. Você vai colocar, quando você chegar na igreja, você vai colocar em cima do altar. Nós vamos orar, inclusive para que essas pessoas decidam por Cristo. E por quem precisa tomar decisões importantes na tua família, você vai levar ao altar. Eu convido você a estar conosco nesse domingo. Vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Esse aqui é meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. O site está aqui na tela, www.vinicius17.com.br. Esse livro aqui vai te ajudar, vai ser uma bênção na tua vida. E se você adquirir para dar de presente para os teus amigos, para os teus vizinhos, eu vou fazer uma dedicatória especial para você. Vou colocar um salmo aí para a tua vida. Então, adquire esse livro, mude a sua mentalidade e mude o seu mundo. Se você mudar a sua mentalidade, você vai mudar o seu mundo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. Deus está agindo aqui
Há um poder de Deus aqui nessa oração que vai tocar a tua vida em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, visita cada um dos teus filhos e filhas agora e dá vitória a eles. Traga um destravar, um romper, um liberar sobre as suas vidas. A minha oração, amado Espírito Santo, é para que as coisas mudem na vida dessa pessoa. Sua realidade mude, sua história mude, tudo que estiver ligado a ela mude completamente, em nome de Jesus. Transforma, Pai, a vida dela, a casa dela, a família dela, os negócios dela e dá paz. Abre caminhos de paz dentro da casa dela, abre caminhos de paz dentro da empresa, do lugar que ela trabalha. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que a paz que excede todo entendimento venha encher a vida dessa pessoa, em o nome de Jesus Cristo. Tira, Pai, toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o estresse, toda a pressão, que essa pressão que ela está sentindo em cima dela, inclusive opressões espirituais, nós damos uma ordem, em nome de Jesus Cristo, saia do caminho dessa pessoa agora. Meu Pai, dá vitória a ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, transforma e muda essa realidade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro por uma transformação de realidade. Eu oro por uma transformação, por uma mudança total e completa de realidades. Em nome de Jesus Cristo, visita teus filhos e filhas, Pai, e toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, visita a vida deles, Pai, visita a vida deles, visita a sua casa, visita a sua família, e que haja uma liberação do céu sobre a vida dessa pessoa, em o nome de Jesus Cristo. Visita teus filhos e filhas, Pai, e libera do teu poder sobre eles, em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que toda doença renda-se a Jesus Cristo. Eu oro para que toda aflição renda-se a Jesus Cristo. Eu oro para toda depressão que renda-se a Jesus Cristo. Eu oro para que toda dor da alma renda-se a Jesus Cristo. Eu oro por aqueles que perderam um ente querido, para que o consolo do Espírito Santo venha sobre a vida deles. Eu oro por essa pessoa que está sem direção na vida. Senhor, dá sabedoria para essa pessoa, dá visão para ela, toque-os com o teu poder e fortalece, Pai, a vida de cada intercessor, de cada intercessora que está aqui. Essa pessoa, Pai, que está com problemas, que está com desafios, que precisa de bênçãos financeiras, que precisa de um milagre, que precisa de um livramento, que precisa que o Senhor coloque mão numa situação caótica, numa tensão na vida dela. Senhor, eu oro pedindo ao Senhor, toque-a com teu poder, com a tua graça e com teu favor. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa oração. No nome de Jesus, paz e prosperidade, que o Senhor te visite, que o Senhor derrame graça sobre a tua vida. Até amanhã, 6 da manhã, estarei ao vivo aqui junto com vocês. Compartilhe essa oração e que Deus te abençoe. Nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos, ó Deus, para que o Senhor abra caminhos de paz, de prosperidade, de bons negócios, de oportunidades, caminhos também de justiça, caminhos, ó Deus, de acordo, de solução de problemas, no nome de Jesus Cristo, caminhos de livramento, caminhos de vitória. Tu és o Deus que abre caminhos. E essa pessoa que está orando, Pai, pedindo uma porta de emprego, pedindo com que o Senhor abra um caminho para ela sair de uma situação difícil ou de um lugar de pecado, abre caminhos para essa pessoa sair disso. Em nome de Jesus nós oramos para que portas de saída, de problemas, de dificuldade sejam abertas em nome de Jesus Cristo. E eu uso a autoridade que o Senhor nos confiou em Lucas 10:19, que diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Nós usamos a autoridade no nome de Jesus para quebrar e desfazer agora todo tipo de atraso, todo tipo de retardo, todo tipo, Senhor, de resistência no mundo espiritual que impede documentos de sair, que impede negócios de sair, que impede até mesmo
problemas de serem resolvidos, tudo aquilo que está resistindo, tudo aquilo que está bloqueando, tudo aquilo que está se atravessando, nós repreendemos agora, no nome de Jesus Cristo, e ordenamos a todas as forças de resistência espiritual contra nós e contra a nossa casa, que sejam quebradas no poderoso nome de Jesus Cristo. E tudo que estiver ligado a nós, somente Deus tem o domínio, somente Deus tem o controle, somente Ele. Por isso, tudo aquilo que está trazendo atraso nessa vida, tudo aquilo que está trazendo impedimentos, tudo aquilo que está trazendo todo tipo de percalço, nós oramos para que caia por terra. Nós oramos para que toda ação contrária seja desfeita. E pedimos a Ti, Pai, coloca a Tua mão sobre a vida dessa pessoa. Coloca a Tua mão sobre seus negócios, sobre seus projetos, sobre seus sonhos, sobre papéis, sobre documentação, sobre trabalho, sobre tudo, Pai. E pedimos que as coisas fluam, que as coisas aconteçam, que todo tipo de impedimento caia por terra em nome de Jesus Cristo. Nós oramos para que tudo na Tua vida flua. Nós oramos para que aquilo que é de Deus na Tua vida, na Tua casa aconteça, no poderoso nome de Jesus Cristo. Nós declaramos que nas nossas coisas e no que diz respeito a nós, a nossa família, ao nosso chamado, ao que Deus tem para a nossa vida, nada está travado, nada para, nada tem bloqueios. Nós oramos para que haja um liberar, haja um fluir agora, que esse fluir de Deus entre na tua vida, e as coisas que estão travadas, as coisas que estão em demora, nós oramos para que sejam liberadas, nós oramos para que flua, no poderoso nome de Jesus Cristo. E oramos agora, em nome de Jesus Cristo, para que a boa mão de Deus seja sobre ti, para que a boa mão de Deus seja sobre a tua casa. Senhor, coloca a tua mão sobre todas as áreas da nossa vida e sobre tudo que estiver ligado a nós, em nome de Jesus. E nós declaramos vitória, Pai, sobre cada pessoa que está orando agora, aquele que chegou doente nessa oração, ou que está em algum tratamento de saúde, nós oramos pela cura total e completa dessa pessoa, no nome de Jesus. Jesus, toque-os com o teu poder, restaura a pele, restaura, Senhor, a perna dessa pessoa, seus pés, restaura seus braços, restaura a sua coluna, traga uma restauração total e completa na vida dessa pessoa. Oramos por milagres, oramos por liberações do céu, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E eu declaro sobre a tua vida o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus te abençoe. A palavra de hoje é forte, viu? É forte, Brasil. É forte. Eu vou trazer uma palavra aqui que você vai abrir muito os seus olhos hoje. Amém? Eu tenho certeza disso. Por isso, eu quero pedir uma ajuda de todos vocês que estão aqui, entrando nessa oração, a compartilhar com 10, com 20, com 100, com o máximo de pessoas que você puder. Porque eu vou falar de uma coisa aqui muito importante hoje, certo? Eu quero pedir a você
que está aqui, também para deixar sua curtida no vídeo. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E se tem alguém que não é inscrito no canal, que está aqui pela primeira vez, foi Deus que te trouxe. Te inscreve no canal e vamos caminhar juntos. Olha esses testemunhos aqui que eu vou compartilhar com você. Eu recebi o testemunho da Sirlene e ela escreveu assim: depois que comecei a ouvir as suas orações em 2022, a minha fé em Deus se fortaleceu ainda mais. Eu faço cada propósito junto com o Senhor. O mais importante deles foi a graça da chegada do meu neto. Minha filha era uma mulher que tentava engravidar e, graças a Deus, conseguiu engravidar. Hoje ela está com quase 10 meses de vida e é uma bênção para a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe, viu? Deus abençoe também a tua netinha. Luziane: olá, graça e paz, eu venho dar o meu testemunho. Faz 6 anos que venho me tratando de uma doença no intestino que para os médicos não tinha cura. Eu sempre acompanhei as orações e propósitos, e Deus usou o Senhor para falar que estava curando uma pessoa do intestino. Eu tomei posse da palavra e fui fazer novos exames. E na semana passada eu fui à consulta levar os resultados. E para a honra e glória do Senhor Jesus, não apareceu mais nada no intestino, nem a médica entendeu. Gratidão a Deus, que Deus continue usando o Senhor poderosamente. Glória a Deus. Amém. Jesus cura. E também a Maria, ela escreveu assim pra gente: eu fiz muitos propósitos com o Senhor e recebi uma grande bênção, que foi o transplante de rim da minha filha. Todos os dias eu participava das orações das 6, das 18, orando juntamente com o Senhor e pedindo ao Senhor Jesus que preparasse um rim para minha filha, porque era muito difícil encontrar um compatível. Só Deus poderia preparar um. Eu sou muito grato ao Senhor por essa bênção que alcancei. Que Deus continue usando o Senhor. Glória a Deus. Deus é fiel, né? Ele é Deus de milagres, Ele é Deus sobrenatural. Eu tenho uma palavra hoje, certo? Que vai mexer com muita gente aí. Eu quero falar sobre atrasos malignos. E a partir de hoje eu vou começar a fazer uma convocação para você. Literalmente uma convocação. Sábado e domingo agora, eu vou fazer eu estou nesse propósito para Deus abrir caminhos, né? E nesse sábado e domingo eu vou fazer um voto com jejum. Um voto com jejum. Então vai ser algo duplo nesse sábado e domingo. E por que é um voto? Porque eu quero chamar você a estar comigo exatamente no horário que eu estiver ao vivo, às 6 e às 18 horas. E nós vamos orar para que Deus libere um fluir sobre as nossas coisas. Como assim um fluir? Eu acredito que a vida de uma pessoa abençoada é caminhos abertos. A vida de uma pessoa abençoada é caminhos abertos. Então nós vamos orar para que tudo que estiver atrapalhando, trazendo atraso de negócio, atraso de documento, coisas que estão atrasadas na justiça, enfim, tudo aquilo que está impedindo, sabe, a sua vida de fluir, tudo aquilo que está impedindo a sua vida de andar para frente, tudo aquilo que está impedindo a sua vida de verdadeiramente caminhar, verdadeiramente romper, de avançar. Nós vamos orar para que isso saia do caminho. E você vai entender o porquê que Deus colocou esse voto com jejum, que eu vou fazer esse sábado e domingo. É uma convocação que eu estou chamando aqui. Nós vamos orar para que Deus traga um liberar aí sobre a tua vida. Preste muita atenção nisso. Nós vamos orar para que Deus traga um liberar. Em Daniel capítulo 10, verso 12 e 13, eu quero mostrar isso para você. As pessoas pensam que não existe essa questão de atrasos malignos. Tem gente que pensa, não existe atrapalho. Eu vou dizer para você que você está errado. Eu provo para você na Bíblia que o inimigo ele tenta sim trazer atrasos para a nossa vida. O que é um atraso? Por exemplo, o que levaria 10 dias, para você leva 30. Certo? O outro entra lá na justiça, as coisas dele saem em 1 ano, para você é 10. Você contrata um serviço, era para entregar para você em 1 ano, acaba entregando em 1 ano e meio, 2 anos. Aí você diz, mas por que as minhas coisas estão travadas? Está travado porque existem atrasos que são malignos. Aí você diz, tá, mas qual o objetivo do atraso?
No atraso você perde dinheiro, tá? No atraso você fica impaciente, se preocupa, nervoso, fica ansioso. Isso prejudica seu sono, isso prejudica seu dia, isso prejudica você no trabalho. Você está no meio de um negócio, certo? O negócio que era para acontecer em 15 dias, leva 45 dias, leva 2 meses. Ou seja, é gasto de energia. É gasto de energia, é gasto de tempo, é gasto de dinheiro. E você acha essas coisas normal. Em Daniel capítulo 10, verso 12 e 13, a Bíblia diz assim: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. 21 dias. A Bíblia diz aqui que houve uma resistência espiritual. Uma resistência espiritual que estava impedindo uma resposta de Deus. Não era uma resposta do homem, era uma resposta de Deus. Houve guerra espiritual por aquilo que Daniel estava orando. Eu entendo que tem coisas que é Deus que trava. E a Bíblia diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Então, eu acredito piamente que existem atrasos que são malignos. Aí você diz, tá, mas o inimigo tem poder para impedir uma resposta de Deus? Ele não tem poder para impedir uma resposta de Deus, mas ele pode resistir. Por que a Bíblia diz para você resistir ao diabo e ele fugirá de você? Por que a Bíblia fala sobre isso? Agora eu quero que você entenda. Existe uma diferença, tá? Entre preparação de Deus, Deus preparando certas coisas, e existe os atrasos do inferno, os atrasos do inimigo. Muitas vezes, a gente sabe, Deus permite com que algumas coisas demorem na nossa vida, sofra alguns atrasos, porque Deus está trabalhando no nosso caráter, Deus está trabalhando na nossa cabeça, Deus está querendo me ensinar a ser mais paciente, Deus está querendo me ensinar a ser mais dependente. Ok, sinal verde, alegria. Mas existe coisas, gente, que é coisa do inimigo. A Bíblia diz, e Daniel nos mostra essa verdade poderosa, a resposta saiu do céu no primeiro dia. Mas só chegou a Daniel 21 dias depois. 21 dias depois a resposta. Houve atraso. Houve atraso. Porque a gente fala sobre o jejum de Daniel, né? 21 dias. Tá, mas podia ser 30, podia ser 40, podia ser 10. Como assim? Daniel estava orando por uma resposta, ele não determinou 21 dias de jejum. Ele começou a jejuar no primeiro dia, não teve resposta. Jejuou o segundo dia, não teve resposta. Jejuou o terceiro dia, não teve resposta. Lá no 21º dia, ele recebeu a resposta. Mas você entende que houve uma guerra? Aí você diz, mas Deus não tem mais poder do que o diabo? Claro que tem. Deus tem todo o poder. Mas você tem que entender, existem guerras que são espirituais. E Jesus nos ensinou a orar. E nos ensinou a orar porque exatamente todos nós enfrentamos algum nível de guerra espiritual. Agora, a grande questão é, por que o inimigo está lutando tanto para que algumas coisas não aconteçam na tua vida? Por que ele está resistindo tanto? Por que ele resistiu tanto, com tanta força? Porque a Bíblia fala do príncipe do reino da Pérsia. Quando a Bíblia fala de príncipe, não está falando, sabe, de como a gente diz, né, um demônio chulé. Não. A Bíblia está falando de um principado, está falando de uma horda de demônios que combateram espiritualmente essa resposta de Deus. A Bíblia diz que existe várias classes de anjos no céu.
Provavelmente o anjo que trouxe a resposta para Daniel era um anjo mensageiro. E a Bíblia diz que esse anjo, ele teve que pedir a Miguel, para Miguel abrir o caminho para que ele trouxesse a resposta. Se você ler Daniel capítulo 10, você vai ver que Miguel está ali, assim como o anjo mensageiro. Então eu creio, sabe, que essas existências, esses atrasos espirituais, eles vêm tentando impedir com que algo que pode mudar a história, que pode mudar a tua vida, aconteça. Então esses atrasos não são aleatórios. Aí você diz, tá, mas é um negócio que está demorando, é só um negócio. Esse é o problema, é uma mentalidade que você tem, que o teu emprego é só um emprego, que o teu negócio é só um negócio, que essa documentação é só uma documentação, e às vezes você não sabe o que tem por trás. Você não sabe o que aquilo vai fazer no teu destino. Você não sabe o que aquela negociação vai fazer na tua vida. Então, eu acredito, sabe, que Deus, em alguns momentos, ele pode dizer assim, filho, aguarda um pouquinho aí, porque não é o meu tempo. Lembra que na oração da manhã eu falei sobre o tempo de Deus? Pois é, existe coisas que quando não é o tempo de Deus, você insiste, Deus não abre. Ponto, tá tudo certo. Mas existe atrasos que são malignos e a Bíblia me prova isso. Então, o atraso não consegue cancelar o propósito de Deus. Verso 12, Daniel capítulo 10, verso 12, diz assim: desde o primeiro dia foram ouvidas as tuas palavras. A resposta foi liberada. O problema não era Deus, o problema era a resistência espiritual. A resposta foi liberada. Ou seja, Deus fez a parte dele. Mas, sabe, você tem que fazer a sua parte. E é isso que nos mostra essa passagem. Deus fez a parte dele. E a gente pensa, puxa, sabe, Deus está tendo uma luta muito grande com o diabo. Não, essa luta é sua. Porque Deus liberou a resposta. Entende isso? Deus liberou a resposta. A luta é sua. Aí você diz, não, mas por que a luta é minha? Porque a Bíblia diz que você já recebeu ferramenta para lutar contra as forças espirituais. Tá pegando essa mensagem? Aí você diz assim, puxa, mas eu pensava que era Deus que estava tendo dificuldade de trazer a resposta. Não, Deus liberou a resposta. A luta espiritual era de Daniel. A luta espiritual era de Daniel. A resposta foi liberada. Mas a guerra espiritual era de Daniel. É por isso que Jesus disse em Lucas 10, 19. Olha só, Jesus disse assim, e aqui já está se abrindo muita coisa aí na tua cabeça, né? Eu sei que algumas caixinhas começaram a se abrir. Lucas 10, 19, eis que vos dou poder para pisardes serpentes, escorpiões, sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. A palavra pisardes significa passar por cima. Deus te deu o poder de passar por cima do que é mal, do que é maligno, do que é a obra do diabo. Esse poder Deus deu aos seus filhos. Deus deu a mim, Deus deu a você. Você está vendo como a gente não usa a autoridade de Cristo? A autoridade que a gente recebeu? Daí você diz assim, puxa, você está dizendo que o céu foi rápido, mas o problema foi o inferno atrasando? Sim, o céu foi rápido. O céu foi muito rápido. O céu é rápido, gente. O céu é organizado. Você orou aqui, papum. O céu liberou. Mas o que acontece? O que acontece é que no mundo espiritual existe as existências espirituais. E essas existências que acontecem no reino espiritual precisam ser combatidas por mim e por você. Então, sabe, eu estou aqui chamando você, eu estou fazendo uma convocação. Nesse sábado e domingo, nós vamos nos reunir às 6 da manhã em ponto e às 18 horas.
E nós vamos nos reunir exatamente nesses horários, certo? Já teu programa aí, nós vamos fazer um voto com jejum nesse final de semana. E nós vamos orar para quê? Nós vamos orar para quebrar as resistências, para quebrar os atrapalhos. Nós vamos orar para que tudo aquilo que está impedindo uma resposta, que está impedindo uma liberação de documento, um negócio sair, seja liberado e saia. Tá? Então eu vou começar a anunciar aqui, já estou começando hoje aqui oficialmente, nesse sábado e domingo nós vamos entrar forte, usando a autoridade que Jesus nos deu, para quebrar as resistências espirituais, para quebrar os impedimentos, para quebrar aquilo que está trazendo atraso, trazendo percalço, atravessando no caminho, certo? Eu creio que tudo aquilo que sofre atraso e que não é Deus que está atrasando, é uma ação maligna. É isso que eu acredito. E eu vou orar as armas que Deus me deu, a autoridade que Ele me deu. Então, eu quero convidar você a entrar nesse propósito, nesse final de semana, sábado e domingo, nós vamos entrar forte, acordando no sábado às 6 da manhã, acordando no domingo às 6 da manhã e orando às 6 da manhã às 18 horas, para que os impedimentos caiam por terra, para que as amarras caiam por terra. Eu já mostrei para você na Bíblia que as resistências espirituais são reais. Existem batalhas que são invisíveis. Deus liberou a resposta. O céu é rápido. O problema foi até chegar a mim. Foi esse o problema de Daniel. Daniel orou 21 dias para a oração ser liberada, para a resposta chegar a ele. A resposta saiu rápida, porque a Bíblia diz aqui, desde o primeiro dia a resposta foi liberada. Aí você diz assim, peraí, tá dando um bug na minha cabeça aqui, porque você está dizendo que as minhas orações já foram ouvidas, mas que pode o inimigo estar atrapalhando no meio do caminho? Exato. Nesse meio do caminho aí que nós precisamos abrir os céus. Esse meio do caminho aí que nós precisamos usar a autoridade espiritual que temos para romper e as respostas chegarem que nós pedimos. Amém? Então, Deus libera. Mas a gente tem que estar em oração. Aí você diz assim, não, mas tem coisas que eu batalhei, assim, demorou 2 anos, demorou 3 anos, mas eu tive vitória, Deus estava me provando. Tem coisas que acredito que é provação, sabe? Deus prova realmente, mas tem coisas que não é provação. É resistência espiritual. E se o Espírito Santo está falando com você agora, entre em oração comigo nesse sábado e domingo. Amém? Nós vamos fazer um voto e um jejum, certo? Vamos fazer um jejum novamente. Voto e jejum, para quem quiser e quem puder, quem tem saúde para isso. Quem não tiver saúde para fazer o jejum, faça só o voto mesmo, de estar às 6 da manhã às 18 horas, sem quebrar, exatamente naquele horário. Vai se programar para não atrasar 1 minuto. Nós vamos ser britânicos nesse final de semana, certo? Você só tem que me perdoar quando eu tenho problema de internet, que às vezes dá um problema de internet, cai a internet e não tem o que fazer. Então, às vezes eu atraso 5, 10 minutos, dá um probleminha, como a gente, né? Mas eu vou tentar, tá? Às 6 da manhã ali junto com você, ok? Eu quero agora orar pela tua vida, quero te abençoar. Esse aqui é o nosso novo livro, gente, ó. Mentalidade de alto nível. Pense grande sempre. Tá pensando grande aí? Esse livro aqui vai te ajudar. Tá aí o site na tela. Você pode adquirir todos os nossos livros através desse site que está aí, www.vinicius7.com.br. Ok? E hoje à noite, às 19 horas, nós vamos ter, dentro do podcast A Voz, nós vamos ter um evento chamado Saia das Dívidas. Tá? Eu trouxe 3 especialistas para dar o caminho para você sair das dívidas, para dar o caminho para você se organizar financeiramente,
tá? Eu também vou estar nesse evento, eu vou ministrar uma palavra, eu não sou especialista como eles nessa área, mas eu vou entregar princípios espirituais para você, tanto que a primeira ministração é comigo, eu vou ministrar a primeira ministração, tá? Vai ser às 19 horas, vai ser gratuito, ao vivo, pelo podcast A Voz, tá? Pelo podcast A Voz. Só que quando encerrar, vai ficar só lá dentro da Academia Kindle, ok? Então, assim, se não assistir ao vivo, depois para assistir de novo, ou para assistir todo, você vai ter que entrar dentro da Academia Kindle Global, ok? Então, ó, tem a oportunidade de todos participar, gratuito para todo mundo, tá? Ó, 19 horas lá no podcast A Voz. E irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, escute, às vezes Deus dá essas oportunidades pra gente para nos abençoar. Então eu convido você a estar com a gente. Amém? Eu convido você a estar com a gente, ok? Certo? Muito bem. Vamos orar? E ó, se você puder me ajudar a compartilhar com 10 pessoas essa oração, faça isso. Compartilha aí com 10, manda para amigos, manda para parentes, manda para o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Amado Pai, em nome de Jesus Cristo, visita cada um dos teus filhos e filhas que está aqui em oração junto comigo agora. Toque-os com o teu poder, com a tua graça, com o teu favor, e traga uma liberação sobrenatural sobre a vida de cada um deles. Traga transformação, mudança de realidade, mudança de história e abre caminhos. E nós usamos a autoridade do nome de Jesus Cristo agora para pisar toda a obra das trevas, toda a resistência espiritual, e aonde houver o dedo sujo do inferno, travando documentos, travando negócios, travando portas, travando oportunidades, travando até mesmo respostas que já foram liberadas, nós damos uma ordem: mal, sai do caminho dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Ele nos deu poder e autoridade, e nós declaramos vida sobre essa pessoa, toda pessoa que está amarrada pelo pecado, amarrada por hábitos errados, amarrada por vícios, amarrada por espíritos imundos, seja livre agora. Que o poder de Jesus Cristo desfaça amarras, que o poder de Jesus Cristo quebre correntes, que o poder de Jesus Cristo dê livramento a você agora, livramento da tua casa, livramento da tua família, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, abençoo a tua casa e abençoo a tua família. Senhor Jesus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, ó, 19 horas, vou te aguardar lá, tá? Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Até mais. Esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos no nome de Jesus Cristo caminhos abertos de paz, de prosperidade, de alegria, de favor, de boas conexões, de bons negócios, caminho para sair das dívidas, para sair das dificuldades. Nós oramos em nome de Jesus Cristo para que o Senhor Deus intervenha na tua vida, abrindo um caminho onde não há caminho. Ele é Deus de milagres. Cremos em intervenção divina e clamamos em nome de Jesus por uma intervenção do céu, uma intervenção sobrenatural. Meu Deus, Tu és a nossa fonte, o árrimo da nossa sorte. Confiamos em Ti e que essa presença de glória, essa presença de poder entre em cada casa, entre em cada lugar, aonde houver alguém doente, aonde houver alguém depressivo, aonde houver alguém desanimado. Senhor, em nome de Jesus, que essa presença de Deus, essa presença de glória, levante aquele que está caído, levante aquele que está desanimado, cure aquele que está doente fisicamente. Nós dizemos a toda enfermidade: renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que a Tua boa mão seja sobre essa pessoa. E aquele que perdeu os movimentos, aquele que precisa de uma restauração em uma parte do corpo, em um órgão, nós oramos por milagres de maravilhas. Tu és Deus de maravilhas, e a nossa fé, meu Pai,
A nossa fé em Ti, a nossa fé em Jesus Cristo está total. Por isso te pedimos, toca com Teu poder. Jesus, toca com Teu poder agora. Restaura a vida dessa pessoa completamente, em nome de Jesus Cristo. E eu quero liberar uma palavra profética sobre todo aquele que está nessa oração. Deus está abrindo saídas do céu, saídas sobrenatural, para você sair das dívidas, para você sair desse problema que te enroscou, que tem te travado, que tem te paralisado. Eu quero declarar que Deus está abrindo caminhos para você sair dos vícios, Deus está abrindo caminhos para você sair desse pecado, Deus está abrindo caminhos para você sair dessa sociedade, dessa amizade, desse relacionamento que não está te fazendo bem, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro o Salmo 91 sobre a tua vida, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, aleluia. Eu tive uma visão de Deus enquanto eu estava orando aqui nessa oração, e eu vi como se alguém estivesse batendo na porta da frente, sabe? Como se alguém estivesse batendo na porta, e eu entendi da parte de Deus que pessoas vão te procurar, pessoas vão chegar até você, vão procurar pelo seu serviço, vão procurar pelo seu nome. Isso vai vir para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, declare: eu creio, e escreve assim: eu creio e verei isso acontecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Seja muito bem-vindo à oração da noite, essa oração profética, essa oração de milagres. Eu quero dar alguns testemunhos aqui para você, rapidamente. O testemunho da Ana Maria. Ela escreveu assim: eu faço todos os propósitos de oração e tenho recebido muitas bênçãos. E no propósito do Val de Ana, eu pedi a cura de uma ferida na perna do meu cunhado. Ele é diabético e a ferida estava sendo tratada em uma clínica especializada, mas não cicatrizava. Durante o voto de Ana, para a honra e glória de Deus, a ferida foi curada em nome de Jesus. Gratidão a Jesus por esse milagre e ao Senhor pelas orações. Que Deus continue abençoando poderosamente. Que maravilha! Glória a Deus. Também eu recebi o testemunho da Jucinara. Ela escreveu assim: graça e paz, eu agradeço a Deus pelas bênçãos concedidas. Há 4 meses, meu marido mudou de empresa, ele é corretor de imóveis e já fazia um bom tempo que não vendia na empresa anterior. Em março começou uma nova empresa e em abril o Senhor falou em uma das orações que o favor de Deus estava sobre a vida dele neste ano. Logo que entrou, ele realizou uma venda e no mesmo mês da oração, vendeu 5 imóveis. Meu Deus, Deus tem feito infinitamente mais em nossa vida. Em 2025, através de exames de rotina, descobri que estava com câncer de mama. Fiz o voto de Ana, assim como faço todos os propósitos, e confiei que Deus estava agindo. No dia da cirurgia, entrei no centro cirúrgico louvando
e em paz. E no dia 18 de junho, eu fui ao médico buscar o resultado da biópsia e, para a honra e glória do nosso Deus, estou curada. Obrigado pelo seu sim e pelas suas intercessões. Que Deus continue abençoando sua vida e toda a sua família. Meu Deus, Jucinara, tem que levantar as mãos, tem que levantar os pés, né? Deus é maravilhoso, que coisa linda o que Deus está fazendo aí, glória a Deus. E recebi o testemunho também da Kathleen. Ela escreveu assim: eu sempre ouço suas orações todos os dias e gostaria de dar o meu testemunho. Há 5 anos eu tentava engravidar e não conseguia por causa de cistos nos ovários. Ontem recebi o meu milagre e descobri que estou grávida. Quero agradecer ao Senhor que sempre está presente e transmitindo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe o Senhor e o seu ministério. Estou muito feliz. Meu Deus, mais uma mulher grávida para a glória de Deus. O Senhor tem feito maravilhas aqui. O Senhor tem feito grandes coisas aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Deixa eu dizer uma coisa. Estamos agora nas últimas vagas para o nosso evento que teremos em Gramado, dia 5 de julho. Então, hoje vamos encerrar, ok? Logo, se não encerrar até o fim dessa oração, tá? Antes da meia-noite hoje, já estará todas as vagas concluídas para esse evento profético chamado A Voz, que vai acontecer dia 5 de julho em Gramado, tá? É por isso que o Lawyer está aqui. Então, ele só vai passar hoje. Amanhã não vai estar mais aqui, porque estamos nas últimas vagas, ok? A palavra de hoje é desânimo. Como vencer esse desânimo? Você já teve dias que estava desanimado, assim, entristecido, sem ânimo, sem perspectiva, com aqueles olhos assim, olhando ao longe, no horizonte? Eu já tive assim. Na verdade, isso tenta bater a gente de tempos em tempos. E o objetivo do desânimo é nos desviar do nosso propósito, nos desviar do foco, tirar a nossa cabeça da onde a nossa cabeça deveria estar. Porque se você não está focado em construir uma coisa, se você não está focado em realizar, se você não está focado, sabe, em conduzir até o propósito que Deus te deu, você começa a ter perdas. Muitas perdas. E não estou falando só de perdas de oportunidade. É perda de tempo, é perda de energia, porque o desânimo ele consome. Ele consome toda a energia que você tem, ele consome a força que você tem. O desânimo, ele é muito parecido, sabe, com um carrapato, como algo que drena, como algo que tira, que suga. É uma sanguessuga. O desânimo é uma sanguessuga. A Bíblia diz, em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não prometeu uma vida sem aflições. Ele disse, vocês vão ter, mas como eu venci, vocês vão vencer. Então, esse desânimo, você vai vencer. Porque o grande problema do desânimo é que ele pode virar uma depressão. Ele pode virar uma angústia. Ele pode virar uma coisa crônica na vida da pessoa. E uma pessoa que está desanimada, ela não tem a energia que ela precisa para colocar diante das decisões, das mudanças, derrota que são necessárias no caminho dela. É por isso que entender que a promessa não é a ausência de guerra, mas a promessa é vitória mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às aflições. E algumas coisas têm que serem consideradas aqui. Primeiro, a tribulação tem prazo de validade. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,17, olha o que o apóstolo Paulo disse, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A Bíblia chama a tribulação de momentânea. Vai passar. Vai passar. Escreve aqui nos comentários, vai passar, em nome de Jesus. Esse tempo ruim vai passar. Essa aflição vai passar. Esse caos vai passar. Esses atrapalhos vão passar. Em nome de Jesus, tudo isso vai passar. Deus me colocou aqui para dizer isso para você. Então, não pensa bobagem na tua cabeça. De repente você está viajando, você é um caminhoneiro, você é uma pessoa que é um representante, está fora de casa agora e tem pensado muito, sabe, que as coisas não têm dado certo para você. E talvez você diga assim, para mim nada dá certo. Ei,
Muda teu foco. Você não está vendo que essa aflição que você está passando é momentânea? Então não perca tempo com ela. Se ela é momentânea, ela não vale a sua atenção, ela não vale a sua energia, ela não vale a sua entrega. Entenda, a tribulação, ela não vem para nos destruir. Ela produz um peso maior de glória, a Bíblia diz. Depois da batalha, você sempre vai sair mais maduro, mais forte, mais ungido, mais sensível à voz do Espírito Santo. Eu sei que quando estamos passando por aflição, é ruim, é muito ruim. Mas ao mesmo tempo que é ruim, a Bíblia diz que Deus está falando conosco, que Deus está trabalhando em nossa vida. Então não é para você ficar estacionado no desânimo. É para você levantar os seus olhos para o alto, acreditar que Deus vai te dar um livramento, que Deus vai te tirar dessa situação difícil, que as coisas vão melhorar, que alguma coisa boa vai acontecer. O desânimo, ele é uma ferramenta que o inimigo usa perigosíssima. O desânimo, ele significa perda de fôlego, falta de vida, ausência de ânimo, um espírito abatido e também um coração sem esperança. E geralmente, esse desânimo ele vem depois de um diagnóstico de doença, ele vem depois de uma traição, de uma perda, de uma frustração até ministerial ou uma longa espera. Mas a Bíblia diz em Ageu 1:2: ainda não chegou o tempo de se edificar a casa do Senhor. Ainda não se edificou. O povo dizia isso. Ainda não chegou o tempo. A longa espera estava batendo um povo. Mas então a Bíblia nos diz em Ageu 1:14, olha só, Deus despertou o espírito do povo, dizendo assim: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o restante do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor. Em meio ao desânimo, Deus veio com uma palavra e disse para eles: avancem, não é o tempo para vocês ficarem assim esperando, é tempo de vocês avançar. E a Bíblia diz aqui: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Você precisa que teu espírito seja ativado, o teu espírito seja desperto. Toda vez que eu estou desanimado, eu tenho que começar uma coisa nova. Talvez esse seja uma das práticas mais recorrentes na minha vida. Quando eu estou desanimado, eu começo uma coisa nova. Eu preciso de um projeto novo. Eu preciso me envolver com uma coisa nova. Eu preciso colocar as mãos naquilo, sabe, que não está ao meu alcance. E aí eu tomo ânimo, eu tomo alento, eu tomo força em Deus para me levantar e fazer aquilo. O que a gente não pode, sabe, é ficar sem lutar. É aceitar a dificuldade, aceitar que as coisas são difíceis mesmo, aceitar que não vamos vencer de jeito maneira. É isso. Você não pode deixar com que o seu espírito se abata de tal maneira. O desânimo faz você pensar que é tempo de parar. É isso. Vem aquele pensamento: você já fez demais, você já tentou, não deu certo, agora para de tentar. O povo estava numa longa espera, mas a Bíblia diz que Deus despertou o espírito de um homem. Da mesma maneira, você precisa ser desperto. Tem mais de Deus aí para a tua vida. Tem muito mais de Deus para a tua empresa. Tem muito mais de Deus para o teu casamento. Tem muito mais de Deus para os teus filhos. Tem muito mais de Deus para o teu ministério. De repente eu estou falando aqui com alguém que tem um chamado em Deus, um ministério, e nada está fluindo na sua vida. Eu venho aqui lhe dar uma palavra de Deus, uma palavra profética, uma palavra de vida. Sabe, olha que interessante, como Deus é tremendo, né? Ontem, eu comecei a seguir um rapaz, assim, que tá tendo muito resultado do trabalho dele, sabe? Uma pessoa de sucesso, uma pessoa aí que é muito próspera. Daí eu vi alguns vídeos dele falando algumas coisas assim muito interessantes. Eu cliquei ali em seguir ele e deu alguns minutos e ele entrou em contato comigo. Ele disse assim para mim: pastor, é uma honra ter você me seguindo aqui. Aí ele disse: você não sabe,
mas nos momentos de maior dificuldade da minha vida, eu escutava as suas orações, escutava as palavras, aquilo me dava ânimo. E agora, Deus tem feito vitórias na minha vida, Deus tem transformado a minha realidade. E quando você começou a me seguir aqui, eu disse assim, eu tenho tanta gratidão por você, né, que eu tinha que fazer esse áudio aqui para dizer que o Senhor fez parte da minha vida, o Senhor fez parte da minha conquista. E quando eu ouvi aquele áudio ali, eu pensei, puxa, né, às vezes a gente desanima por algumas coisas, mas estamos fazendo algo bom, estamos fazendo algo relevante. Tem tantas pessoas que hoje você semeia na vida delas e que amanhã, sabe, aquelas pessoas vão ser grandes, Deus vai transformar a realidade da vida daquelas pessoas. Ou seja, não é para desanimar. Se você está no propósito de Deus, a coisa está acontecendo. Está ouvindo isso? A coisa está acontecendo. Você pode pensar que não está acontecendo e que, sabe, está tudo muito difícil. E a resposta para você, não, está acontecendo. Tem coisas acontecendo. Tem coisas boas acontecendo. Tem coisas grandes acontecendo. Aleluia. Por isso, a tristeza, quando estamos desanimados, ela coloca um véu nos nossos olhos. A Bíblia diz em Lucas 24:16, mas os olhos deles estavam como que impedidos de o conhecer. Jesus estava do lado dos camaradas e eles não conseguiam ver porque estavam abatidos, desanimados, pensando que Jesus tinha morrido. Só que eles não sabiam que Jesus estava ressuscitado ali do lado deles. O que o Senhor estava querendo mostrar com essa palavra? É que a tristeza, ela pode embaçar a visão. Às vezes quando você está desanimado, sabe, você está cabisbaixo aqui, olhando, chutando as pedras, pensando que só acontece com os outros, que não acontece com você. Aí você está naquela autopiedade, pensando que, sabe, nada tá bom, nada tá legal. Quando na verdade, querido, você tem que se alegrar em Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele nos fala muito sobre isso. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Sabe por quê? Porque a alegria, ela faz você ter visão. Aí você diz assim, como assim visão? Você levanta a cabeça, você olha a vida com outra perspectiva, você vê oportunidades, você vê coisas que Deus pode fazer, você vê que Deus é maravilhoso. Gente, quantas vezes eu dormi preocupado e acordei com a resposta? Quantas vezes passei uma semana de pedreira, literalmente de pedreira, enfrentando, sabe, cobras e lagartos. Quando chega na sexta-feira, não sei, sexta-feira sempre foi um dia de milagre na minha vida. Sexta-feira sempre foi um dia de milagre. Tudo mudar, sabe? Recurso entrar, coisa acontecer, bênçãos chegar, boas notícias, tudo mudar. Puxa, um dia atrás eu estava no meio de uma tempestade tentando sobreviver. Quando chegou na sexta-feira tudo muda e abre o céu e o sol começa a brilhar e os passarinhos começam a cantar, as coisas começam a acontecer, tudo mudou. Sabe por quê? Porque mesmo em meio ao desânimo, tem uma coisa que o diabo nunca conseguiu tirar de mim, que é a minha alegria. Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa feliz. Às vezes estou cansado, mas eu não perco a minha alegria, eu estou sempre alegre. E quando uma coisa tenta me abater, eu vou para Deus, eu digo, Deus, eu preciso da alegria que só o Senhor pode me dar. Porque sabe, quando você está no meio de um fogo cruzado assim, não adianta ter dinheiro, não adianta ter influência, não adianta ter poder, não adianta ter nada. Adianta é Deus colocar ali uma porção da alegria dele na tua vida. Uma porção da alegria dele para te alegrar, para te colocar de pé, para te fazer caminhar, para te fazer, sabe, nadar de braçada em meio ao mar da vida. Então, alegre-se. A caverna espiritual não é o seu lugar definitivo. A Bíblia fala de um profeta chamado Elias, que entrou para dentro da caverna. O homem estava aborrecido da vida. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 4, a Bíblia diz, basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida. E o Senhor pergunta em
em 1 Reis 19, verso 9, o que tu está fazendo aqui, Elias? Me diz aqui, meu filho, por que tu está aí dentro dessa caverna? Primeiro você diz que não quer mais a vida. E agora eu venho aqui a você perguntar, o que tu está fazendo aí, Elias? Sabe por quê? Elias enfrentou uma guerra, enfrentou a ameaça de uma mulher e estava assim, perdido da cabeça. A Bíblia diz que a mera opressão faz até o sábio agir como louco. A mera opressão. Então a pessoa pode ser muito espiritual, ela pode ser muito de Deus, ela pode ouvir muito a Deus, mas não esqueça, você é um ser humano. E como ser humano, pode haver um momento, sabe, aonde você se desalinha. E quando eu falo de desalinhamento, estou falando de um desalinhamento emocional dentro do seu interior, de uma estrutura interna. Então Deus vem a Elias e fala com Elias, e alinha Elias, e dá novos projetos para Elias. E aqui está o segredo. Você tem que ouvir a Deus e caminhar sob novos projetos. E se você ouvir a Deus e caminhar sob novos projetos, mudou. Deus mostrou para Elias que ele não era o único. Deus mostrou para Elias que havia um sucessor, que ele tinha que ungir um sucessor. Deus mostrou para ele que ele tinha que ungir rei. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Elias, eu tenho mais para ti. Eu tenho muito mais. Você está aí preocupado com essas coisas. Ei, Elias, eu já cuidei disso. Fique em paz. Declare aqui nos comentários, fique em paz. Fique em paz. Paz. Fique em paz. Paz. Ele está cuidando de tudo. Está tudo no controle dele. A mão dele está aí, está trabalhando. Por isso, mesmo que essa caverna seja a depressão, a culpa, a baixa autoestima, a derrota, o fracasso, o trauma, o luto, a solidão, Deus não te chamou para morar aí. Você não é essa pessoa triste. Você não é essa pessoa desanimada. Você não é essa pessoa que está com depressão. Não, você não é. Você é alegre, você é feliz. E Deus tem mais para a tua vida, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra no teu coração hoje. Você não está vendo saída, mas Deus já tem saída para ti, então te alegra. Glória a Deus. A minha oração hoje é para que o Senhor te encha de alegria. Amém? Esse desânimo não vai te prender mais. Tem novos projetos, tem novas coisas vindo aí para a tua vida. Deus tem um melhor aí preparado para ti. Glória a Deus. Anime-se, alegre-se, fortaleça-se em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar e mais uma vez falar aqui que teremos o nosso evento em Gramado, chamado Evento Profético à Voz. Eu vou transmitir esse evento, certo? Vai ser dia 5 de julho. Eu vou tirar um tempo ali assinando livros, conhecendo as pessoas. Vamos ter esse tempo de proximidade. Não sei se eu vou conseguir com todos, mas com uma boa parte eu vou conseguir, tá? E vai ser algo incrível que vai acontecer. Estamos nas últimas vagas. Provavelmente até o final dessa oração vai ter acabado. Se não acabar até o final da oração, até a meia-noite de hoje, com certeza vai acabar as vagas. Estamos nas últimas vagas. Então, se você quiser participar, tá? Vai ser uma grande honra, vai ser um prazer, em nome de Jesus. Não fica triste se quando você sair daqui já não tiver mais vaga, tá? Porque nós já estávamos nas últimas. Então, não perde a oportunidade. Esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Mude a sua mentalidade, mude a maneira como você pensa. Pense grande sempre. Por quê? Porque Deus é grande. Deus é grande. Ele é maior do que essa depressão, Ele é maior do que esse desânimo. Ele é maior do que essa tristeza. Ele é maior do que as coisas ruins que aconteceram na última semana. Com quem que Deus está falando aí? Ele é maior. Ele é maior. Esse livro aqui vai te ajudar a viver acima da tua perspectiva. Ok? E você pode adquirir nosso livro através do nosso site tá aqui, né? www.vinicius7.com.br. Ok? Muito bem. E amanhã pela manhã, olha só, hoje nós tivemos pela manhã o anúncio do evento em Gramado. Amanhã de manhã eu vou ter outro anúncio. Amanhã de manhã eu vou ter outro anúncio, uma coisa assim incrível. Amanhã pela manhã. Aí você diz assim, 2 dias seguidos com surpresa, 2 dias seguidos. 2 dias seguidos. Para você ver como Deus está te abençoando.
Amém? Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar, quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, me ajuda a compartilhar com 10 pessoas. Certo? Eu estou sendo bênção na tua vida. Às vezes a gente está sendo bênção, como o testemunho que eu dei aqui, a gente nem sabe que está sendo bênção na vida de alguém, né? Seja bênção na vida de alguém. Pega essa oração e compartilha com 10 pessoas. Seja um canal de Deus agora. Lembra da palavra que eu ministrei hoje pela manhã? Eu falei sobre o poder de servir, o poder da entrega, o poder da oferta, o poder de você semear na vida de uma pessoa, até um sorriso. Até um sorriso, um café, uma oração. Pega aí e compartilha com 10 pessoas, manda nos grupos, certo? De repente você tem um grupo ali que é seu, manda uma oração nesse grupo, em nome de Jesus. Abençoe a vida dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? E você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal. Foi Deus que te trouxe aqui. Provavelmente, Deus me deu alguma coisa que vai te ajudar, que vai te abençoar. Então, te inscreve aqui no canal. Vamos orar? Amado Espírito Santo, visita teus filhos e filhas que estão aqui nessa oração e que eles possam ser tocados pela tua glória agora. A minha oração é para que cada pessoa que está aqui receba uma porção de alegria, um óleo de alegria. Tira o desânimo, tira a tristeza, tira a depressão, tira aquilo, Senhor, que está embaçando a visão. A minha oração é para que o Senhor abra um caminho extraordinário para essa pessoa, um caminho de livramento, um caminho de vitória, um caminho de conquista, um caminho de cura, um caminho de favor, em nome de Jesus. E nós liberamos essa palavra profética por aquilo que eu vi no início dessa oração. As oportunidades vão bater na porta, as pessoas vão procurá-la, as coisas irão acontecer, porque o Senhor está abençoando. Eu oro também, Senhor, por toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor a toque e para que ela seja curada, que a sua família seja abençoada. Em nome de Jesus, traga paz para dentro da nossa casa, traga alegria, traga renovo de forças, traga plena recuperação para quem está doente, para quem está machucado, para quem está enfermo. Ah, Senhor, eu sinto o teu poder aqui nessa oração. Tem poder aqui nessa oração. Tem poder aqui. Toque-os com o teu poder, Senhor. Visita, movimente, toca dentro do ser dos teus filhos. Tira, Pai, tudo aquilo que o inimigo plantou lá, o que o inimigo armou na cabeça, na mente, na alma, seja desarmado pelo Espírito Santo. E que a unção de Deus que quebra julgos, que tira tormentos, que desfaz cargas espirituais, agora venha sobre essa pessoa, amado Espírito Santo, toque-os com o teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Compartilha essa oração. E amanhã vem mais anúncio aí, vem mais novidade aí na oração das 6 da manhã. Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.